Ok. Queria perguntar para você se por acaso você conhece alguém que luta contra a ansiedade. Você conhece alguém que tem crises de ansiedade? O que é ansiedade? Ansiedade é pecado? Ansiedade é doença? Como tratar a ansiedade? A ansiedade tem cura? Nós estamos chegando ao fim de uma série de mensagens sobre como lidar com situações difíceis. Nós vimos inúmeros temas e nós estamos hoje vendo sobre como lidar com a ansiedade. Praticamente toda a informação que nós vamos falar hoje à noite estarão nos slides. Então você vai ter bastante conteúdo aí. Então, se você já quiser preparar, talvez o celular para tirar algumas fotos para depois refletir, ou se você assistir essa mensagem depois por vídeo, tirar prints, né, da tela, porque vai ter bastante conteúdo. Em número de páginas não ficou extenso, pelo contrário, ficou até menor, mas em quantidade de slides nós veremos bastante. Precisamos então, se nós vamos falar sobre ansiedade, precisamos pensar o que é a ansiedade. De acordo com o DSM, que é um manual de diagnósticos, o 5, o último, né, um texto revisado, o transtorno de ansiedade generalizada é caracterizado por ansiedade e preocupação excessivas e difícil controle do indivíduo em relação a diversas atividades ou eventos que ocorrem na vida, na maioria dos dias, por pelo menos 6 meses. Nós também temos a informação que a pessoa tem dificuldades de evitar pensamentos inquietantes a respeito das atividades diárias, desempenho escolar ou profissional, compromissos e outros. Ela encontra muita dificuldade nisso. A preocupação interfere de forma muito intensa no funcionamento e nas relações do indivíduo, causando muitas vezes sintomas físicos e diferenciando assim algo mais leve, né, que nós veremos hoje aqui na mensagem. Porque a pessoa está imergida nos seus pensamentos e ela está lutando com múltiplos será. Será que isso aqui vai acontecer? Como que isso aqui vai acontecer? Quando que isso aqui vai acontecer? Com quem que isso aqui vai acontecer? Quanto que vai ficar? Então ela fica nessa preocupação excessiva ao ponto de afetar o seu próprio corpo. Seu coração fica acelerado, ela tem dificuldade para dormir, ela tem falta de ar, ela tem feridas, ela tem uma fadiga, geralmente gerando impedimentos na sua vida, no dia a dia, no seu hoje, na sua rotina. A preocupação no amanhã de algo que não aconteceu, não sabe se vai acontecer. A preocupação do evento seguinte está afetando o evento atual, está afetando hoje. Então, geralmente começa com uma pequena preocupação, mas que essa preocupação acaba controlando, então, a sua vida. E aí, tudo isso de acordo com o DSM, está associada com 3 ou mais desses sintomas que nós veremos. Quais sintomas? Inquietação, ou sensação de estar com nervos à flor da pele, fatigabilidade, esse cansaço, essa moleza, dificuldade de concentrar-se ou sensações de branco na mente, dá um apagão, irritabilidade, tensão muscular, podendo haver tremores, dores musculares, perturbação do sono, dificuldade em cochilar ou manter o sono, ou um sono insatisfatório e inquieto. Existem também outras queixas, como sudorese, náusea, diarreia, coração acelerado, falta de ar e tontura. Para as crianças, isso aqui seriam 3 ou 6, 3 sintomas, pelo menos esse aqui. Para as crianças, pelo menos um item é exigido. Muitos pacientes com crise de ansiedade generalizado têm outros transtornos também, como depressão maior, fobia, transtorno de ansiedade social ou transtorno de pânico. Então, geralmente, vem um combo aí. Qual que é o tratamento segundo, né, o DSM? Isso vai envolver antidepressivos, inibidores seletivos, né, ansiolíticos, que vão acalmar esses sintomas que a pessoa está lidando, não vão tratar, mas vão acalmar. Nós veremos isso mais à frente. E psicoterapia, né? Técnicas de relaxamento, hipnose, exercícios, melhora do sono, redução de estresse, etc. Algumas observações, então, nessa introdução aqui que a gente viu. Algumas introduções, apesar de sintomas físicos,
não existem testes objetivos que provem que há algo de errado com o corpo. Ok? Mas eu estou sentindo no corpo. Ok, mas não tem algum exame que vai mostrar que algo está baixo, algo está afetado ou algo está alto, né? Então, por exemplo, tenho lutado aí com um cansaço extremo. E ontem chegou os exames. Chegou de noite. Um horário bom antes de dormir, para a gente ver resultado de exame, né? E aí, na hora que a gente começa, e eu já mencionei isso, que a gente vai lá no Dr. Google, né? Ele é bem tranquilo, ele fala assim, olha, esses resultados aí, tu tem que agradecer a Deus por estar vivo já, né? Já era para você ter morrido. E aí a gente vai olhando lá os efeitos e fala, ó, aqui tá baixo. Então, o que vai acontecer? Entra uma substância que vai compensar aquilo que está baixo. Diferente da ansiedade, que existem os sintomas físicos, mas não existe um teste objetivo que possa mostrar que há algo de errado com o corpo. Ou seja, a ansiedade afeta o corpo. É diferente. Então, existe uma inquietação, existe uma preocupação que está gerando sintomas físicos. Uma outra observação é que o diagnóstico é baseado em critérios subjetivos e não objetivos, justamente por isso, por não haver exames laboratoriais que possam comprovar a ansiedade como uma doença. Quando a gente se refere a algo como uma doença, é que existem marcadores biológicos. E se você fizer esse exame aqui em Iracemápolis, no posto, no pronto atendimento, e se você fizer na Unicamp em Campinas, ou você fizer lá em São Paulo, no Einstein, ou se você for para fora do Brasil fazer um exame em outro local, vai dar a mesma coisa, porque é uma doença que vai marcar. Diferente desses transtornos. Então, por isso que é algo subjetivo. E o diagnóstico são descrições dos pensamentos que a pessoa está tendo, das emoções que ela está sentindo, dos comportamentos de uma pessoa, mas isso não é a explicação do porquê que isso está acontecendo. Então imagina que eu fale assim, alguém está vermelho, alguém está com um semblante fechado, alguém está fazendo gestos, alguém vai falar assim, ele está lutando, talvez ele está tendo um ataque de ira. Eu só estou descrevendo o comportamento. Eu não estou explicando por que ele está irado. Deu para os irmãos entenderem? Quando nós vemos, então, aqueles sintomas da ansiedade, nós estamos descrevendo o comportamento e não explicando o porquê que a pessoa está agindo dessa forma. Então, nós já vimos na nossa série de mensagens sobre como lidar com a ira, por exemplo. A ira é o desejo de você ter o controle de algo. Algo está fora do seu controle, você se irou porque você não está conseguindo controlar. Nós já vimos com relação ao medo na mensagem passada, que é algo que está sendo, que você valoriza, que está sendo ameaçado. E hoje, vendo sobre a ansiedade, que ela é um certo modo do medo. É um medo um pouco mais elaborado, é um medo um pouco mais desenvolvido, porque é algo que você não consegue controlar e você está preocupado com isso. Está fora do seu controle. E aí você está com medo que algo aconteça. Então, quando nós formos agora olhar para as Escrituras, é muito interessante que nós vemos a perspectiva bíblica sobre, por exemplo, a preocupação. Coloquei alguns textos aí, 1 Coríntios 7:33. O cônjuge deve se preocupar em como agradar o seu companheiro, a sua companheira. Olha que interessante. O casado, ele deve se preocupar em como agradar o cônjuge. Nós já mencionamos isso, que você não deve casar para ser feliz. Se você casar para ser feliz, vai dar errado. Você tem que casar com a mentalidade de fazer o outro feliz. Apesar do que a outra pessoa venha fazer ou cometer, você tem uma disposição de um amor incondicional. Eu vou te amar, apesar do que você venha fazer ou cometer. Mas por que as pessoas não entram numa aliança assim? Porque elas pensam, o outro não vai se comprometer, então o outro não vai fazer, eu não vou fazer também, mas o nosso compromisso é com o Senhor. 2 Coríntios 11:28, o apóstolo Paulo fala da preocupação dele com as igrejas. Filipenses 2:20, o apóstolo Paulo fala, eu não tenho ninguém como ele que se preocupe sinceramente pelo bem-estar daqueles irmãos lá de Filipos. Como que vocês estão? Estão precisando de alguma coisa? Tem algo que eu possa servir? 1 Timóteo 1:4 fala, o apóstolo Paulo, desejo muito vê-lo. Ele está naquela expectativa, naquele desejo, eu quero muito ver você. E Tiago capítulo 4:15 é muito interessante.
Tiago está combatendo uma fé desassociada do dia a dia, né? Porque muitas vezes, talvez você já até pensou, eu sou crente de final de semana. Durante a semana eu sou Deus, eu que decido as coisas, como é que funciona, meu vocabulário, minhas decisões, meus relacionamentos. Eu sou crente no final de semana, né? E aí a gente faz essa dicotomia de uma fé no final de semana desassociada de uma fé semanal, uma fé diária com no nosso dia a dia. E Tiago está falando que essas pessoas estavam lá na igreja e falando assim, ó, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou decidir isso. E Tiago fala, gente, vocês estão esquecendo de quem nessa equação? Estão esquecendo de Deus. Vocês devem falar, nesse versículo 15, ele diz, se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser, eu vou mudar de cidade. Se o Senhor quiser, eu vou casar. Se o Senhor quiser, eu vou fazer negócio. Se o Senhor quiser, eu vou conversar com alguém. Se o Senhor quiser, então é Deus, é a vontade de Deus. Então esse planejamento em reconhecer a soberania de Deus. E nós vemos também na Bíblia uma preocupação negativa. Leia junto comigo. É aflição excessiva com o futuro e pode gerar um impedimento nas responsabilidades atuais. Nós veremos esses 3 textos hoje. Vamos meditar sobre isso. Essa é preocupação negativa, é preocupação não saudável, é aquilo que foge do meu planejamento e da minha área de atuação. E aí quando a gente pega em Mateus capítulo 6, versículo 25 até o 34, Deus é contundente em falar, não se preocupem com o dia de amanhã. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6, não andem ansiosos com coisa alguma. Não vivam preocupados com coisa alguma. Eu estava nessa mensagem preparando, né, durante a semana, ontem, hoje, preparando mais os slides, já mais a parte de entrega. E aí, por causa do cansaço que eu estava sentindo, eu falei, deixa eu ver se os exames estão prontos. Aí, tá pronto o exame. Isso já estava na hora de dormir, já estava... A Má já tinha ido dormir, as crianças já estavam dormindo. Aí eu olhei lá, eu nem sei se é assim que fala, é cortisol que fala? Cortisol. O cortisol estava muito baixo, mas sim, muito baixo. Aí eu falei assim, aí eu fui no Google, né? Efeitos do cortisol baixo. Aí tá lá, né? Cansaço, fadiga, não sei o quê, distúrbios do sono. Eu falei, beleza, é isso aqui mesmo, né? Isso aqui mesmo. Aí, eu não sei se você faz isso, né? Tipo assim, um resultado, um parâmetro lá, sei lá, tem que dar 18.000, né? A mais alto e a mais baixo, sei lá, 3.000, digamos assim, né? Não tô pensando em nada específico. Aí você dá uma olhada lá, no seu deu 19.000. Aí você fala, já deu alterado. Já deu alto, não é? Aí quando você leva no médico, ele fala, tá tudo normal, tá normal, tá normal, tá normal, né? E aí aconteceu 2 outros campos lá que deu assim um pouco para cima, né? 1.000 a mais para cima, alguma coisa assim, né? E os 2, o que eu fiz de novo? Não vou incomodar a irmã Regina, né? Eu deixo eu ir no Google aqui, tá mais fácil, né? Tá acessível. Aí é engraçado que a gente vai ver isso na próxima mensagem. O ser humano é complexo, gente. Nunca é uma causa só, sempre são elementos. Aí quando você olha lá, é sempre um espectro de coisas que pode acontecer, não é verdade? Não sugiro ninguém fazer isso que eu faço. É eu que sou curioso mesmo, tá? Mas tem um espectro de coisas. Tem assim, ó, pode ser estresse. Estresse afetou. Aí no outro espectro tá assim, ó, câncer, leucemia, né? É um negócio absurdo. Aí você fala, tá, né? Aí você vai no outro, mesma coisa. Eu falei, rapaz, mas será que tá dando alguma coisa aí mesmo, né? Aí eu cheguei, a Má já tava dormindo, aí eu bati o joelho assim na cama, né? Pum, 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 né? Eu falei, se despeça de mim. Ela, que amor, né? Que? Eu falei, tô com câncer. Ela, que é? Aí ela, amor, e o que foi? Eu falei, não, deu alterado aqui 2 exames, tá aí, se quiser olhar, né? Tá aí. Aí ela, mas que isso? Eu falei, não, amor, só foi um pouquinho, né? Já aconteceu outras vezes que dá alterado, o médico fala, tá tudo normal, né? É um parâmetro ali, tá tudo normal. Aí ela começou, claro, tava dormindo, ficou inquieta, falei, relaxa que a mensagem é de ansiedade. Não começa a pecar agora, né? Não se preocupe com o dia de amanhã. Que diferença vai fazer? Quando a gente for no médico, a gente vê o que está de fato acontecendo, né? Então, não andem preocupados, não vivam preocupados com coisa alguma. É nada, né? Nem com possível resultado. Não vivam preocupados com nada. E o texto que nós lemos aqui, 1 Pedro 5,7, fala assim, ó,
Veja que é tudo imperativo, tudo é imperativo. Não se preocupem, não vivam ansiosos. 1 Pedro 5,7. Lancem, arremessem sobre ele toda ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Arremessa sobre ele a sua preocupação. E aí eu gostaria que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, e eu gostaria de ver contigo algumas verdades sobre a ansiedade nesse texto. Mateus capítulo 6, versículo 25 a 34. Mateus capítulo 6, versículo 25 a 34. A palavra de Deus diz o seguinte, eu vou ler o versículo, eu vou citar o versículo, vou ler, e aí eu vou mostrar a lição aqui que a gente aprende. Então vamos ler o versículo 25 e o 31. Versículo 25, capítulo 6 de Mateus. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a sua vida mais importante que a comida e o seu corpo mais importante que a roupa? Olha o versículo 31. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. A primeira verdade sobre a ansiedade nesse texto é que o medo ansioso sempre tem um objetivo. O medo ansioso sempre tem um objetivo. Como que eu vou pagar a conta amanhã? Como que eu vou mudar de cidade? Como que eu vou mudar de emprego? Como que eu vou lidar com a minha saúde se algo acontecer? Eu tô pensando, e se o meu marido não mudar? E se o meu filho não se arrepender? Eu estou pensando especificamente em algo. Então, esse medo ansioso, ele vai ter um objetivo. E eu gostaria que você pensasse hoje aí, se quiser anotar no seu WhatsApp, seu bloco de notas, qual é o motivo da sua ansiedade? O que está fazendo você se preocupar? Seja descritivo, seja bem específico. Olha, eu me preocupo com isso. Eu me preocupo com um boleto de R$ 293,50. É isso que está me preocupando. Eu estou me preocupando com o meu aluguel. Eu estou me preocupando com o meu casamento. Eu estou me preocupando com o meu carro. Está um barulho no carro, eu não sei o que é. Seja específico naquilo que você está preocupado. A pessoa ansiosa, ela está sempre preocupada com problemas específicos. Uma conta para pagar, se ela vai se manter segura, se ela não vai ser assaltada, se ela tem uma moradia adequada, se ela vai conseguir pagar o financiamento. Versículo 26, acompanhe aí comigo. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? A segunda verdade sobre a ansiedade nesse texto é que a pessoa ansiosa não leva em conta o amor e o cuidado de Deus. Vamos ler juntos? A pessoa ansiosa não leva em conta o amor e o cuidado de Deus. Deus está falando, observem as aves do céu. Tinha um tempo atrás que vinha o passarinho lá na janela da nossa cozinha, fazia sujeira lá. Às vezes ele entrava, a gente ficava ouvindo, ele ia na mesa, ficava comendo farelinho. De vez de entrar no escritório, ele não está preocupado. A gente começou a jogar pão, jogar milho, depois sumiram. Não sei o que aconteceu com eles, mas eles não estão preocupados. E eles vão ter o alimento, eles vão ter a provisão, por quê? Porque Deus está cuidando deles. E aí Deus fala, vocês não têm muito mais valor do que as aves do céu? No nosso pequeno grupo a gente estava falando sobre medo, e aí alguém mencionou assim, a gente pensando em situações práticas para lidar com o medo, e alguém falou assim, eu gosto de ver passarinho. Eu gosto de ver passarinho. O passarinho me lembra o amor e o cuidado de Deus por mim. Então Deus cuida de nós. Veja o versículo 27 até o 29. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. A terceira verdade que nós aprendemos sobre a ansiedade aqui é que a ansiedade pode se concentrar
pode se concentrar em um possível acontecimento futuro, uma preocupação ou em algum problema vivido no presente. Ele tá tão preocupado em algo que está lá na frente, que está afetando ele aqui no presente. E Deus está falando assim, ó, por mais que você se preocupe, por mais que você fique acordado, por mais que o nervinho aqui do seu olho fique pulando, você fique com uma arritmia, por mais que você está preocupado, por mais que você vai dormir 3 da manhã, 4 da manhã, você consegue acrescentar 1 hora na sua vida? Você não consegue fazer isso. Então, a ansiedade, ela se concentra num possível acontecimento futuro ou em um problema que está vivendo no presente. Versículo 30 diz o seguinte: se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Deus conhece e se importa com aquelas mesmas coisas com as quais a pessoa está preocupada. Olha que interessante. Você está preocupado com o que vestir, você está preocupado com a sua vida, onde morar, não está? Deus também está, Deus se importa com isso. Então, olha o versículo 32, diz o seguinte: pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. A quinta verdade é que os crentes que se preocupam vivem como os incrédulos, que não têm um Pai que os ama e cuida deles em seu dia a dia. Vamos ler juntos? Os crentes que se preocupam vivem como os incrédulos, que não têm um Pai que os ama e que cuida deles em seu dia a dia. Gente, um dos atos de maturidade é quando a gente acaba tendo filhos, né? Você faz coisas pelos filhos que você não faria se fosse por você, e como Deus usa eles para nos ensinar. E é impressionante, principalmente quando eles são crianças. Preocupação, zero. Estão sempre sorrindo, estão brincando, brigando também, mas estão brincando, estão lá, eles vão dormir. Boa noite, pai, e pega os bichinhos. Preocupação zero. E a gente fica lá martelando. E aí, quando eu estou preocupado, o que eu estou falando? Deus, será que o Senhor vai cuidar de mim amanhã mesmo, Deus? Será que o Senhor vai trazer provisão mesmo, Senhor? Será que o Senhor está cuidando de mim? O Senhor não se esqueceu de mim? Quem deve ficar assim são os incrédulos, porque eles não têm um Pai de amor que está cuidando deles. Nós temos. Um Pai que nos ama, que enviou seu Filho, que morreu na cruz, que se importa com o que a gente está passando, e aí basta a gente entregar e confiar nele. Eu ouvi, algum tempo atrás, um testemunho incrível, irmãos, incrível. A pessoa estava trabalhando, e aí no seu serviço estava gostando, estava realizada, e aí o tempo foi passando, e aí alguém chegou para essa pessoa e falou assim, ó, o RH está te chamando, era sexta-feira, 4 da tarde. O RH está te chamando. Ele falou, você é mandado embora. E enquanto ele caminhava, veio o supervisor até ele e falou, cara, tentei de tudo, mas não consegui reverter a situação, você vai ser mandado embora. E aí ele chegou lá, né? E aí o cara do RH tinha como se fosse lá embaixo, né? Um vidro aqui que dava para ver toda a fábrica, né? E aí o cara do RH falou, cara, o que você fez? Você discutiu com alguém? Você brigou com alguém? Ele falou, não fiz nada disso. Ele falou, cara, porque eu não sei por que está sendo mandado embora. Eu vejo você é o cara que mais trabalha aqui, eu não tenho explicação para te dar, eu só sei que você está sendo mandado embora. E aí ele foi mandado embora. E aí imagina se você estivesse na situação dele, falar assim, Deus, eu tenho uma família para cuidar, eu tenho contas para pagar, Deus, eu tinha planos para realizar, Deus, eu orei tanto pedindo esse emprego, agora o Senhor me mandou embora. E aí passou 15 dias. Já pensou se ele passasse esses 15 dias amaldiçoando a Deus, falando mal de Deus, xingando, brigando? Passou 15 dias, exatamente 15 dias, ele encontrou alguém da firma. E aí quando ele encontrou, a pessoa falou assim, cara, fui mandado embora, a empresa decretou falência, não tem mais dinheiro, tive que colocar na justiça, tá um rolo só. Ou seja, o que Deus fez com essa pessoa 15 dias antes? Deus foi lá num ato de amor, foi mandado embora, recebeu tudo o que precisava, e ele pôde ficar tranquilo. Exatamente 15 dias depois, o cenário seria totalmente diferente. Tem um Deus que cuida de nós. Olha o versículo 33, o que diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus deseja, quinta verdade aqui, que Deus deseja que cada um de nós nos concentremos nele e no seu reino. O que Deus espera de você é que a sua concentração não esteja nos seus problemas, mas esteja em Deus e no seu reino.
A outra verdade que a gente aprende nesse mesmo versículo é que Deus promete cuidar de suas necessidades. Vamos ver juntos? Deus promete cuidar das suas necessidades. Não se preocupem. Busquem o reino de Deus. Coloca Deus como uma locomotiva na sua vida e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus vai cuidar. Ele já falou isso nos versículos anteriores. E aí, por fim, no versículo 34 diz, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Leia comigo o final do versículo 34. Basta cada dia o seu próprio mal. Mais uma vez, basta cada dia o seu próprio mal. Deus deseja que nós nos concentremos no que temos para fazer quando? Hoje. A nossa missão hoje, não naquilo que vai acontecer no futuro. Então, quando que a ansiedade ela tem que ser considerada pecado? Por que que é pecado a ansiedade? Porque a preocupação, ela destrói a esperança, você perde a esperança, você se concentra em mudar o futuro, a ansiedade, a preocupação controla você, ao invés de você controlar os seus pensamentos, tira a sua produtividade do presente, vai fazer você parar de funcionar, você não vai ser funcional, você vai negligenciar suas responsabilidades hoje, ignora o cuidado e o amor de Deus, prejudica o seu corpo, foca naquilo que é material, ao invés daquilo que é espiritual, ao invés de Deus e seu reino, foca no que a pessoa não tem, ao invés de ser grata pelo que tem, e é viver como os incrédulos que não têm um pai de amor que cuida dos seus filhos. Por isso que a ansiedade é pecado. Por isso que a ansiedade é pecado. Nem tudo o que nos acontece é bom, mas Deus usa tudo para o nosso bem. O livro de Tessalonicenses diz para nós darmos graças em todas as coisas. Não é você dar graça por todas as coisas, mas é você dar graças em todas as coisas. Já pensou? Se eu chego lá no médico, o médico fala, não, está confirmado aí. Não, que bom, senhor. Pelo menos o exame já mostrou, já vamos cuidar. Dar graças porque eu estou doente, dar graças porque perdi o emprego, dar graças porque eu perdi um filho, dar graças porque eu estou com um problema de relacionamento, dar graças porque a minha família é totalmente disfuncional, um marido que não cuida, uma esposa que não auxilia, filhos que não obedecem, é olhar para a tragédia do pecado e ficar igual o bobo, dando risada. Ai, tô tudo bem. Não, não tá bem, gente. Crente é realista, crente olha e lamenta pelo pecado. Só que ao mesmo tempo que ele lamenta pela tragédia do pecado, ele não perde a esperança do triunfo da graça de Deus e da ressurreição e da volta de Jesus, e que um dia esse mundo vai ser perfeito, que nós estaremos para sempre com o Senhor. Então nós olhamos para a realidade sim, mas nós não perdemos a esperança de um Cristo que reina e que cuida de nós. Quando você tira Deus dos seus pensamentos, do seu planejamento, da sua vida, os seus problemas não vão ter sentido. A ansiedade ela vai ser muito intensa. Ela irá confirmar que você excluiu Deus da sua vida. A ansiedade, ela serve para mostrar para você que você está excluindo Deus da sua vida. Porque você está falando para Deus, o Senhor não é capaz de cuidar de mim no dia de amanhã. Então, Senhor, dá licença, porque eu vou assumir o controle agora da minha vida. Eu vou me preocupar. Eu vou resolver. Deixa comigo, porque o Senhor está tomando decisões erradas e não é de agora e faz tempo. Cai fora, Senhor. Vaza da minha vida. É isso que a ansiedade diz para Deus. Mas, Onésio, isso é muito forte. A gente acabou de ver em Mateus 6. Um pai que ama, um pai que cuida, um pai que se importa. Ele usa exemplos de passarinho, lírios do campo. Ele fala, gente, vocês têm muito mais valor que isso. Vocês acham que eu não vou cuidar de vocês? Eu estou cuidando. Gordon Phillips, ele diz o seguinte, a maioria das pessoas não diz que duvida da bondade de Deus. Se a gente perguntasse que alguém duvida da bondade de Deus, talvez a maioria dizer, não, eu confio na bondade de Deus e na capacidade de cuidar. Mas a ansiedade aponta para a verdade de que elas não confiam em Deus.
e que elas não acreditam que Deus está no controle, então eu tenho que assumir o controle da minha vida, porque Deus está cometendo alguns erros. A pessoa ela tem uma visão limitada da soberania, tem uma visão limitada da sabedoria, tem uma visão limitada da bondade de Deus. Ansiedade é quando você exclui Deus da sua vida. Quando nós olhamos agora para a raiz do problema da ansiedade, nós começamos a perceber que a preocupação é um sinal de que, de alguma forma, o ansioso não está confiando em Deus. Está confiando em quem? Nele mesmo. Eu tenho que resolver. Eu tenho que resolver. A minha vida está alicerçada em outras coisas que não Deus. Está alicerçada no carro que eu posso perder, na casa que eu não consigo pagar, no relacionamento que eu não consigo manter. Então a raiz da ansiedade é incredulidade, é eu não confiar. A raiz da ansiedade é o egoísmo. Porque eu não estou pensando em Deus e no próximo. Eu estou pensando em quem? Em mim. Deus, eu não aguento mais o que está acontecendo. A raiz da ansiedade é idolatria, porque eu estou dependendo de outras coisas, além do Criador, para ser feliz. Eu preciso de um carro bom, eu preciso de uma universidade boa, eu preciso de uma saúde boa, eu preciso de um namorado, eu preciso de um filho, eu preciso de algo e eu tenho que correr atrás para ser feliz. Então eu estou dependendo da criação ao invés de depender do Criador. É duro isso aqui que eu estou falando, irmão? Sim ou não? Você acredita nisso aqui que eu estou falando ou não? Isso aqui que eu estou falando eu tirei da minha cabeça. Olha o texto que a gente leu em Mateus. Jesus diz, gente de pequena, num contexto de preocupação. Não sou eu que estou dizendo isso. É o que Jesus falou no versículo 30. Ele diz, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. A nossa preocupação é a revelação de que a nossa fé está pequenininha, não está forte, não está viçosa. Eu não confio nesse Deus que é soberano. Nós lemos lá em 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7. Vamos ler de novo esse texto, 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7. Nós precisamos aprender a nos humilhar perante Deus. Olha o que diz 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7. Ele diz, olha, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Aí o versículo 7 diz, lancem sobre ele toda ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Escreva isso no azulejo da parede lá da sua cozinha. Escreva isso no painel do seu carro, coloca um adesivo lá. Coloca na testa do seu relacionamento. Lance sobre o Senhor toda a ansiedade, coloca isso na porta do quarto do teu filho quando você for entrar. Está preocupado com teu filho, toda vez que você for entrar no quarto dele, fala, Senhor, deixa eu lançar sobre o Senhor toda a ansiedade, Senhor, porque o Senhor está cuidando de nós. Eu lembro uma vez uma senhora que ela compartilhou, toda vez que ela ia dobrar a roupa da família, ela pegava lá a calça do marido e ela começava a dobrar e orar pelo marido. Pegava a camiseta do filho, começava a orar pelo filho, começava a pegar lá as meias da filha e dobrar e guardar. Ela ia fazendo um ato de adoração, ia colocando diante de Deus, lançando sobre o Senhor. Nós precisamos então aprender a nos humilhar perante Deus, porque Deus é Deus. Nós cantamos no grupo de cuidado essa semana, se Deus fizer, Ele é Deus. E se não fizer, Ele é Deus. Nós precisamos, como Jó, dizer, Deus deu, e Deus levou. E louvado seja o nome do Senhor, eu não sou Deus. Ele é Deus. E Ele está cuidando de mim, então Ele é soberano, Ele tem o controle de tudo, Ele é sábio, Ele não comete nenhum erro, e Ele é amor. Ele faz tudo isso para o meu bem. Então nós precisamos aprender a nos humilhar, baixar a dura cerviz e falar, tá bom, Senhor, tá bom, cansei.
cansei de ficar no controle da minha vida. Pode assumir, Senhor. Seja o chefe a partir de hoje. Seja o médico, seja o professor, seja o Senhor. Tome conta da minha vida. Então, resumindo, a preocupação saudável, ela ocorre quando você lida corretamente com as suas responsabilidades e cumpre a sua missão com dedicação debaixo da soberania de Deus. Então, debaixo da soberania de Deus, sim, você tem coisas para fazer. Eu costumo brincar, né, amar minha esposa na nossa caminhada como, né, uma coisa que eu sempre me preocupei foi com a área financeira, sempre. Tenho aprendido nos últimos anos a descansar e confiar no Senhor. Mas no início do casamento, meus irmãos, ela via eu ficar agoniado por causa de R$ 200. Nossa, ela... Eu preciso, tem que pagar. Eu ficava agoniado por causa de R$ 200. E aí a vida tem bons momentos e a vida tem momentos difíceis. E aí, digamos que em algum momento lá precisava levantar R$ 2.000. Gente, para quem fica agoniado por causa de 200, R$ 2.000, você sabe que é R$ 2.000. Não é? Fala assim, não sei de onde que eu vou tirar. E aí acontecia isso. E ela falava assim, ontem você estava agoniado por causa de 200, agora 2.000 não vai ficar agoniado? Não, amor, porque agora 2.000 agora não tem nem chance. Isso aqui é milagre total se acontecer. De verdade, irmãos, eu falava, isso aqui é impossível para mim, já saiu do meu campo de responsabilidade. Não adianta eu economizar luz, não adianta eu parar de pedir uma pizza, R$ 2.000 não tem, isso aqui tem que ser uma intervenção de Deus. Aí eu deitava e dormia. E aí aconteceu uma vez, uma outra situação que a gente precisava de R$ 5.000. E aí só 7 pessoas sabiam que a gente precisava daqueles R$ 5.000. Só 7. Eu, a Má, meu pai e minha mãe, meu sogro e minha sogra e Deus. Só 7 pessoas, ninguém mais. A gente falou, a gente vai orar, vai colocar diante de Deus e faça o que Deus quiser. Irmãos, passou uma semana. Alguém que estava a quilômetros de distância, que nem conhecia os meus pais, não conhecia os meus sogros, ninguém. Falou, Nés, recebi uma grana aqui, quero compartilhar contigo as bênçãos. Falei, pô, irmão, Deus abençoe. Se Deus está tocando no seu coração, manda aí as contas. Não tinha Pix na época, né? Manda os dados da conta. Irmãos, quanto que ele mandou? R$ 5.000. Quem falou para ele? Deus. Deus cuida de nós. Então, a preocupação saudável é aquilo que está na minha esfera. A preocupação já angustiante, a preocupação pecaminosa, é quando você se aflige com algo que está fora do seu controle, preocupando-se com aquilo que está fora da sua jurisdição, ignorando o cuidado e o amor de Deus. Não tem algo que você possa fazer. Por exemplo, você enviou seu filho para uma viagem, você mandou seu filho para a faculdade, ele está lá, está morando em outra cidade. O que você vai fazer? Você vai orar, você vai depender, você vai entregar, você vai o quê? Descansar em Deus. É a mesma coisa quando nós vamos fazer uma cirurgia. Cara, tem pessoas que ficam apavoradas. Por que que fica apavorado? Por causa de incredulidade. Porque na hora que você chega lá, você deita, você vai ter arritmia, você vai ter, né, o coração vai dar. Mas o cara chega lá com aquele negócio e fala assim, ó, respira fundo. E se você é pecador igual eu, você fala assim, isso aqui não vai funcionar em mim, eu vou mostrar para eles. Não é? Respira fundo, você... Não vai, vou até 10 agora. 1, 2. Aí na hora que você acorda, né? 9, 10, viu? Aí o horário já, já passou 5 horas de cirurgia, já foi, já acabou, né? Por que que a pessoa luta com isso? Por que que alguém tem medo de avião? Pensa nisso. Pessoas que têm medo de avião, mas não têm medo de andar de carro. Elas dirigem, mas no avião elas têm medo. Por quê? Porque no avião você não tá com um manche na mão, você não tá com é o manche, né? Te fala. Você não tá lá, você não tá na cabine. No avião você tá vulnerável. Você depende de alguém. Mas quando você tá dirigindo, você vai, cara, que eu sei, que eu me garanto. Então, o problema é que a preocupação pecaminosa é quando você se aflige com algo que está fora do seu controle. Mas e se o avião cair? Deus é soberano, sábio e amoroso. E se ele não cair? Deus é soberano, sábio e amoroso. Deus é soberano, Deus é sábio e Deus é amoroso. Tenho medo de entrar no carro. Deus é soberano, Deus é sábio, Deus é amoroso.
Ah, mas eu tenho medo de bicho. Deus é soberano, Deus é sábio, Deus é amoroso. Confiar no Senhor. Então, com essa pregação, o meu intuito não é apenas de verdade. Eu não quero que você diminua as manifestações de ansiedade no seu coração. Eu não quero que você diminua. Eu quero que você seja transformado. O meu desejo é que o seu coração se conecte e tenha como alvo o coração de Jesus. E se você olhar para Cristo, e se você olhar para o trono, e se você confiar que esse Deus é soberano e que Ele controla o universo, e chama as estrelas pelo nome, e cuida de nós, e que multiplicou pães para 5.000 homens, mulheres e crianças, Ele vai cuidar de você e da sua família. E Ele é o médico dos médicos, Ele que criou o seu corpo. Nós veremos na próxima mensagem como que nós somos complexos, o nosso corpo. E o Senhor diz lá em Salmos que Deus nos teceu no ventre da nossa mãe. Todos os detalhes foram planejados por Deus. Deus conhece o nosso corpo. Se Deus conhece o meu corpo, Ele sabe o que deu de errado, eu vou descansar nele. Eu vou entregar para Ele. E a minha vida está nas mãos dEle. Então, que a sua crença, que ela sim é a causa primária da sua ansiedade. Não são as suas emoções. É aquilo que você crê. Quando nós temos crise de ansiedade, está revelando apenas em quem nós cremos. Jesus diz: não tenham medo. Coragem. Sou eu. Coloque esse versículo aí. Jesus disse: não tenham medo. Coragem. Sou eu. O Senhor então te chama nessa noite a se arrepender da sua incredulidade, da sua idolatria, do seu egoísmo e pela fé em Jesus confiar em Cristo porque Ele tem cuidado de nós. Então a ansiedade, ela foca os holofotes nos seus problemas, mas a cruz, ela te convida a olhar além de si mesmo e servir as pessoas que estão ao seu redor. A ansiedade faz assim, ó, com seu coração. Ela te joga para baixo, te joga nos seus problemas, te joga nas circunstâncias. E a cruz está te chamando o quê? Olha para o trono. Olha para Cristo. Olhe para as pessoas, sirva as pessoas. Então, algumas perguntas que você precisa responder. Quais são as áreas, uma ou duas áreas, talvez, da sua vida que geram ansiedade, preocupação com maior frequência? Responda isso para você aí, anote isso. Quais são as áreas que geram ansiedade para você? Quais são as mentiras, as crenças falsas que estão controlando você? E aí você vai ter que investigar isso. Você vai ter que orar, você vai ter que meditar na Bíblia, você vai ter que procurar aconselhamento, você vai procurar pessoas mais experientes e falar: me ajuda a investigar o que está acontecendo no meu coração e que verdades específicas a respeito de Deus e que promessas dele você precisa abraçar. Eu estava mencionando ontem, a gente estava numa refeição muito saborosa e eu falei assim, ó, olha, é a mesma coisa que a gente pegar e falar assim, ó, sente o cheiro, olha a textura, olha como tá gostoso, foi feito com esse ingrediente. E eu falo, cara, deve estar muito bem, de lembrar, vai salivando, né? Isso aqui deve estar muito gostoso. Isso tudo é diferente de você colocar no prato e saborear. Com Deus é a mesma coisa. Você pode sair daqui hoje com essas 3 palavras: Deus é soberano, Deus é sábio e Deus é amoroso. Você sabe disso. E você sabe como é bom viver isso. Como é bom acreditar nisso. Mas se você não colocar isso na sua agenda, se você não colocar isso na sua rotina, você vai perder o que tem de melhor. Você vai experimentar o quanto Deus cuida de nós. Para finalizarmos, abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 9. Gostaria de dar alguns passos bem práticos aqui. Filipenses 4, 6 a 9. Filipenses 4, de 6 a 9, diz o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a quem? A Deus. E aí o que vai acontecer? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro,
tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E aí o versículo 9 diz, ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. 3 áreas aqui. Primeira área, faça a oração certa. O que é a oração certa? Súplicas, ações de graças e apresentem seus pedidos a Deus. Lança sobre ele. Fala, Deus, isso aqui que eu alistei na pergunta passada, eu quero lançar sobre o Senhor. Eu quero suplicar ao Senhor. Eu quero clamar ao Senhor. Senhor, por favor, Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu quero viver, por exemplo, mais anos nessa terra te servindo e servindo as pessoas. Por favor, Senhor, prolongue minha vida aqui na terra. Senhor, eu quero casar ainda. Senhor, eu quero ter o sonho de ter filhos. Deus, eu quero ver os meus filhos, Senhor, andando na verdade, Pai. Por favor, Senhor, apresenta seus pedidos a Ele, com ações de graça. Agradeça a Deus porque você pode respirar, você pode enxergar, talvez com limitação, mas consegue. Você consegue ouvir, você pode sentir bênçãos, que às vezes a gente não agradece, uma água encanada, um banho quente, um gás, um fogão que você não precisa nem mais de fósforo hoje, só apertar. Geladeira para conservar a carne, conservar as coisas. Olha as bênçãos. Talvez a maioria veio de carro para a igreja. Agradeça porque você está sentado ao lado de alguém. Agradeça porque antes de ir embora, talvez alguém vai te olhar, vai te cumprimentar. Agradeça a Deus por isso, súplicas e ações de graças. Em segundo lugar, tenha o pensamento certo. Pensa no quê? Em primeiro lugar, o que o texto diz para a gente pensar? Versículo 8. Primeira coisa que a gente deve pensar, o que é? Olha aí no versículo 8. O que diz? Pensar no que é verdadeiro. Pensar no que é verdadeiro. Eu costumo falar nos aconselhamentos, o se não existe. Mas se isso acontecer, se aquilo acontecer, o se não existe. O se não existe. O se pertence a quem? A Deus. A Má ficou preocupada lá. Eu falei, amor, que diferença vai fazer, amor? Vamos conversar aqui. Vamos bater papo, 2 da manhã. Vamos bater papo, vamos se olhar, vamos conversar, vamos dormir. Não faz diferença nenhuma. Perdi a noite de sono. Não faz diferença nenhuma. O se não pertence a nós. O se pertence a quem? A Deus. Então pense naquilo que é verdadeiro. Pense no que é digno de respeito. Pense no que é justo. Pense no que é puro. Pense no que é amável, pense naquilo que é de boa fama. E aí o texto fala, em tudo, se houver alguma virtude ou algo de louvor, é para você pensar nisso. Então a gente precisa substituir os nossos pensamentos. Substituir maus pensamentos por bons pensamentos. Então faça a oração certa e tenha pensamentos certos. Isso aqui não me pertence. Deixa eu deixar fora isso aqui. Deixa eu deixar com os profissionais. Deixa eu deixar com o mecânico. O mecânico sabe. O mecânico sabe. Se você está com um problema no carro, você vai chegar para a médica e perguntar. Se você quer cozinhar alguma coisa, você vai chegar para o mecânico e perguntar. Você vai chegar com quem manja do negócio, não é? Né? Quem cuida. Quem é que manja da nossa vida? Quem é que sabe da nossa vida? Quem é que tem poder? Na palavra poderosa, Deus disse, haja luz e ouve-los. A palavra de Deus é poderosa, a minha e a tua não é. A gente se esperneia, a gente briga, a gente xinga, a gente fala. As pessoas não mudam, a gente não muda, mas a palavra de Deus é poderosa. Então leve para Deus as suas inquietações e fala, Deus, quando o Senhor quiser, o Senhor vai falar e as coisas vão acontecer. Então o Senhor não falou ainda, por isso que a minha família está desse jeito, meu marido está desse jeito, meus filhos estão desse jeito, minha saúde está desse jeito, meu emprego está desse jeito, é porque o Senhor não falou ainda. Na hora que o Senhor falar, Deus, na hora as coisas acontecem, porque a sua voz é poderosa. Então, alimente o seu pensamento de forma certa. E aí o versículo 9, a ação certa. Põe em prática. Redirecione a sua energia para as responsabilidades do presente. Direcione as suas energias para as responsabilidades do presente. A ansiedade, a crise de ansiedade, ela vai afetar a sua funcionalidade. Talvez você não vai conseguir
fazer aquilo que deveria, você não vai conseguir chegar no trabalho, você vai ligar para o patrão e falou assim, estou tendo crise, estou indo para o pronto-socorro, estou com a arritmia aceleradíssima aqui. A ansiedade está fazendo isso. Por quê? Porque as suas crenças estão desajustadas e estão gerando um comportamento desajustado. Ora certo, pensa certo e pratica certo. Lança sobre Deus toda a ansiedade, respira fundo e deixa eu cuidar do que eu preciso. Deixa eu lá passar roupa, deixa eu lá lavar roupa, deixa eu lá fazer essa planilha no Excel, deixa eu lá entregar esse currículo, deixa eu lá conversar com meu filho, deixa eu lá lavar o carro, deixa eu lá ouvir o mecânico, deixa eu lá entregar o exame, deixa eu fazer aquilo que eu devo fazer. Porque aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer. Deus não vai pegar o exame e fazer ele flutuar até a mesa do consultório lá. É você que tem que pegar, é você que tem que ir, é nós. Deus não vai chegar lá e conversar com teu filho hoje à noite, está com problema. É você, filho, senta aqui. Onde você está com a cabeça, cara? O que está acontecendo? É você que tem que fazer. Você faz o possível e Deus faz o impossível. O impossível é Deus que faz. Mas nós fazemos o possível. Então cumpra a sua missão. Como cônjuge, como pai, como funcionário. Faça o que estiver ao seu alcance e deixe o impossível para Deus. E para terminar aqui, irmãos, eu gostaria muito, e talvez eu acho que esse é o seu desejo, né? Você gostaria de sair daqui hoje já com esse problema resolvido, não gostaria? Falar, ai, Senhor, já queria sair daqui leve, lá, sem o nervinho estar pulando, sem ter queda de cabelo, sem nada. Deixar tudo nas mãos de Deus. Você não queria isso? Só que eu tenho uma notícia para te dar. Às vezes a gente acredita que essas mudanças elas vão acontecer de forma instantânea e rápida. Mas mudança não acontece de forma instantânea e rápida. A transformação não é automática nem rápida, mas ela é construída com mini momentos de mudança contínua. Vamos ler juntos? A transformação não é automática nem rápida, mas é construída com mini momentos de mudança contínua. O que eu quero dizer com isso? Porque você não vai sair daqui transformado já. Você não vai sair daqui e falar, está tudo resolvido, não tenho mais ansiedade. Você não vai sair daqui assim. Mas essa pregação vai te ajudar, vai ser mais um tijolinho. E amanhã a sua devocional vai ser mais um tijolinho. E o aconselhamento vai ser mais um tijolinho. E o pequeno grupo vai ser mais um tijolinho. E ligar para algum amigo vai ser mais um tijolinho. E passar a roupa vai ser mais um tijolinho. Porque é um progresso. É um processo que nós estamos. E essa transformação ela vai sendo construída com esses mini momentos. De você pegar durante a semana e rever esses textos. E meditar. E você chegar em casa e pegar a sua caneta. E ir lá na sua cozinha, no azulejo, e escrever, lancem sobre Deus toda a ansiedade. Porque Ele está cuidando de mim. Deixa eu deixar diante de Deus. Deus me ajude a não me preocupar, Senhor. O Senhor está cuidando dos passarinhos. Vou pegar um coisinha de milho lá e vou deixar aqui os passarinhos. Vim aqui em casa também, quero ver os passarinhos. Não deixa os coitadinhos na gaiola, né? Deixa lá eles livres lá. Quero ficar vendo os passarinhos. Mini momentos de mudança. Vamos orar? Ó Senhor, nós queremos, nessa noite, lançar sobre o Senhor toda a ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. E nós queremos fazer algo aqui agora, Senhor. Se alguém está aqui hoje e quer lançar sobre o Senhor alguma coisa, fique em pé. Estique a sua mão para o alto. Abra a sua mão. E nesse gesto você vai estar falando para Deus, Deus, estou lançando, Senhor. Estou lançando perante o Senhor. Senhor, tome conta dos meus filhos, tome conta do meu casamento, tome conta do meu futuro, tome conta das minhas contas, tome conta das minhas dívidas, tome conta da minha saúde, tome conta dos meus relacionamentos, tome conta, ó Pai, do meu passado também, que às vezes me atormenta. Senhor, estou lançando sobre o Senhor todas as minhas preocupações, e se alguém descobrir algo que eu fiz lá no passado, Senhor, estou lançando sobre o Senhor todas as minhas preocupações, para que o Senhor continue a tomar conta de mim. Queremos nesta noite dizer ao Senhor que nós pedimos perdão ao Senhor também. Perdão, Senhor, pela nossa incredulidade de não confiarmos em Ti. Perdão pelo nosso egoísmo, por pensarmos só em nós.
perdão pela nossa idolatria, por adorarmos a criação ao invés do Criador. Senhor, tome conta então das nossas vidas e ajuda-nos a sermos um povo santo, separado e consagrado a Ti, que vive na Sua dependência e vive para a Sua glória, enquanto nós aguardamos o dia que o Senhor voltará para nos buscar. Que nós possamos andar seguros, ó Pai, ouvindo a Sua voz, dizendo: coragem, sou eu, não tenham medo. Que nos momentos de aflição, que nos momentos dos distúrbios do sono, que nos momentos da crise, nós possamos ouvir muito alto o Senhor dizendo: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, que a nossa fé seja fortalecida em Ti a cada dia mais. Tome conta de cada um de nós, tome conta da Sua igreja e ajuda-nos a Te louvar e caminhar com arrependimento e fé enquanto aguardamos a Sua volta. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Dá um abraço na pessoa do lado. Bora.